Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Todos felizes? Você tem um chamado? Jamais podemos nos calar diante das lutas, das batalhas. Sei que não é fácil servir ao Senhor, mas Ele nos chamou e nos plantou nesta terra para honrá-lo e glorificá-lo. Amém? Bom, gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos apenas ler o versículo 18 e 19. O nosso irmão Hércules já deu uma pincelada aí sobre esta profecia no livro de Isaías 61. Quem achou aí, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aí, Jesus me socorre. Amém? Lucas capítulo 4, apenas versículo 18 e 19, diz a palavra do Senhor assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos vendo Jesus, ele se revelando aos poucos. Quando lemos João capítulo 7, versículo 38, nós vamos ver Jesus: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus, ele chama a atenção dos ouvintes, daqueles que estavam à sua volta, para onde? Nem era para Jesus em pessoa, mas era para a palavra, porque a palavra que falava de Jesus, a palavra que falava do Filho de Deus. Então ele chama a atenção dos ouvintes: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras. Ele chama a atenção do seu público, dos teus ouvintes, como tem chamado a nossa atenção aqui nesta casa de oração, nesta igreja a qual temos falado da palavra, para que pudessem de fato examinar as Escrituras, como ele cita também em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aonde você tem procurado a vida eterna? Aonde você tem procurado a fonte da vida? Aonde você tem procurado a felicidade? Aonde você tem procurado a alegria? Você não vai encontrar estas coisas percorrendo por este mundo, batendo em muitas portas. Não vai encontrar esta alegria, esta libertação. Você vai encontrar nas páginas das Escrituras, da Escritura Sagrada, que vai falar deste Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, ao qual o próprio Deus enviou, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, porque Ele mesmo nos enviou para que pudéssemos passar por esta porta, que é Jesus. João 10, 9, Jesus declara: eu sou a porta, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é plantado nesta terra, uma porta para que nós possamos entrar. E o tema dessa reflexão é: o presente é imerecido, ou um presente imerecido. As pessoas falam muito da graça, mas vai além da graça, vai além daquilo que nós podemos imaginar, porque não podemos medir a grandeza da bondade de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus. Nós não conseguimos medir, mas muitas vezes queremos medir, mas não vamos conseguir, porque o nosso Deus, Ele é muito grandioso, muito maravilhoso, e Ele nos dá esta porta para que nós possamos entrar por ela. E todos quanto receberam este Jesus como Salvador das suas vidas, aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir,
quando entramos por esta porta e aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, João, capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Que todos, quantos passaram por esta porta, ou receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus, não aqueles que nasceram do carne e do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então nós nascemos em espírito novamente. Algo novo é gerado em nossas vidas. Há uma transformação de dentro para fora. E aí, nós começamos a viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. Porque estavam todos perdidos, todos destituídos. Eu citei na mensagem que tinha o tema do homem carnal versus o homem espiritual. Eu falei de Salmos 14, que o tolo ou honesto, logo no primeiro versículo do Salmos 14, dizia assim: não há Deus, Deus não existe, dizia o salmista. E Paulo replica também, lá em Romanos 3, a partir do versículo 10, como está escrito: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos juntamente se extraviaram e se fizeram inúteis perante Deus. Era assim que estávamos. A humanidade estava perdida. A humanidade se fizeram inúteis diante de Deus, porque fomos criados para um propósito real, que era glorificar e exaltar este Deus que nós estamos servindo. Mas nos fizemos inúteis. A raça humana se fez inútil, porque desobedeceu e desonrou a Deus. Mas esta profecia que Jesus cita aqui, diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, e Deus o ungiu para libertar, pregar aos pobres, libertar os cativos, os oprimidos. Nós estávamos dentro desse pacote, oprimidos, cativos, cegos, destituídos da glória de Deus, e o Espírito de Deus ungiu Jesus para que ele pudesse nos libertar e termos esta nova vida perante este Deus. E hoje nós estamos aqui novamente com este presente imerecido, que é o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E ele se faz presente em você. Você que passou por esta porta, você recebeu este Espírito. E você não recebeu uma pequena parcela, você recebeu a totalidade do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, mas você recebeu esta totalidade desta porção de Deus que está sobre a sua vida. Mas nós não conseguimos muitas vezes raciocinar aquilo que Deus está falando para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante em Romanos 12: não vos conforme, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, ele meio que suplica ao povo: rogo-vos, irmãos, suplico-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo é separado do mundo. E quando diz mundo, não é pessoas, mundo são pessoas, na verdade, né? São pessoas, quando diz na Bíblia. Mundo são pessoas, porque o mundo que Deus criou, o mundo físico, a terra, os céus, é perfeito. Mas quando diz mundo, é pessoas. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque nós somos criaturas racionais, que pensamos em relação a um Deus que criou os céus, criou a terra, que criou cada um de nós a sua imagem e semelhança para glorificarmos e representarmos este Deus. Santo é separado das coisas, das instituições que estão neste mundo, que tentam impor coisas sobre as nossas vidas. Por quê? Paulo lhe diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Por quê? Vivo. Se nós pensarmos, vivo, porque os mortos
não louvam ao Senhor, os mortos não adoram ao Senhor. É o que diz lá em Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor. E aí o salmista continua no versículo 17 do Salmo 115. Nem os que descem à sepultura. Duas classificações de mortos, porque os mortos e que descem à sepultura, se nós olharmos, parece que é a mesma coisa. Mas mortos aqui são aqueles que já estão mortos ou morrendo espiritualmente. Essas pessoas não podem louvar a Deus. Então não deixe a chama que Deus colocou dentro de você, dentro do seu peito, do seu coração, com que essa chama se apague. Porque Ele está falando do Espírito de Deus. Se você alimentar o Espírito de Deus que se move em você, este presente imerecido, que nós não merecíamos, mas Deus nos deu do teu Espírito, nos deu da tua essência, para que nós possamos louvar ao Senhor enquanto estivermos vivos. Porque depois que nós descermos às sepulturas, tanto o justo como o ímpio não vai louvar mais a Deus, mas nós estamos de pé ainda, e Deus está nos dando a oportunidade de louvá-lo, de exaltá-lo. É por isso que Paulo declara: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas queremos louvar a Deus, muitas vezes, nos apresentar a Deus com o sistema que o mundo impõe sobre as nossas vidas, trazendo as coisas lá de fora que vão contra a palavra de Deus para adorar a Deus aqui. Não estamos sendo racionais desta forma, se pensarmos assim. E aí ele diz: não vos conformeis com este mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo são pessoas, mas nós amamos o mundo. Amamos muitas vezes a corrupção, as coisas que vão contra a vontade de Deus que as pessoas estão fazendo. Batemos palma, damos risada, compactuamos com as coisas erradas que as pessoas estão instituindo sobre as nossas vidas, e não paramos por aí. Trazemos estas coisas para um lugar aonde devíamos nos separar, como diz Paulo, né? Que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Aqui é um lugar aonde os santos devem se reunir para adorar o Deus Todo-Poderoso. Mas aí nós vemos com os costumes do mundo, nos reunimos aqui e queremos adorar a Deus como se não fôssemos racionais. Nós somos racionais. E temos um presente que nós não merecíamos e não valorizamos muitas vezes. E é desta forma que Paulo está apresentando estas coisas para nós. Então, muitos de nós, quando eu digo nós, muitos, mas não posso generalizar. Muitas pessoas não querem sair do sistema do mundo. Não querem sair do sistema do mundo, levando, como que eu posso dizer? Levando essa desonra para fora do campo. Por que eu digo fora do campo? Porque estava fazendo uma leitura, né? Até compartilhei com a Ari essa leitura, e ele falou: cara, eu não tenho tempo de ver não, você vira aí e vê aí. Foi mais ou menos isso que ele falou para mim, né? Eu falei: beleza, tá bom. É a leitura de Hebreus 13, a partir do versículo 11, que fala uma parte do livro de Levíticos, que era os sacrifícios que os animais, os sacrifícios que as pessoas faziam com animais para pedir perdão pelo pecado da humanidade. Esse sacrifício específico, ele era feito fora do arraial, fora do templo, do lugar santo, para expiação do pecado do povo, né? E aí, quando nós vamos lendo até o versículo 13, nós vamos ver que Jesus também ele foi sacrificado pelos nossos pecados. E ele foi fora da cidade também. Por quê? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, os nossos pecados, e tirou deste mundo as nossas iniquidades e lançou fora. Aqui ele faz um paralelo, né? Uma conjectura com a cidade ou com o templo. Então,
O pecado é tirado do meio do povo, a vergonha é tirada do meio do povo, é tirado do meio do sistema do mundo, mas nós muitas vezes saímos do sistema do mundo e não levamos a desonra para fora, trazemos para dentro do lugar que é chamado lugar santo, para adorarmos este Deus, para glorificarmos este Deus, para engrandecermos este Deus. E você faz parte destas coisas. Deus te escolheu para passar por esta porta que se chama Jesus, te deu uma nova vida, um presente que você não merecia, que é o Espírito Santo de Deus, que corre sobre a sua vida, como diz a palavra do Senhor: quem crer em mim, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Se você crer no Senhor, estes rios, eles estão propostos a cada um daqueles que creem no Jesus, e rios são bênçãos, é poder de Deus, é unção de Deus, e isso está jorrando da sua vida, se assim, claro, você quiser, né? Porque eu tenho a plena certeza que Deus, Ele está concedendo isso a cada um de nós. E o Espírito que ungiu Jesus aqui, que era uma profecia que se cumpre nele aqui, de tal forma que quando estes rios começaram a se transbordar da vida de Jesus, pessoas foram alcançadas, pessoas foram libertadas, e ele veio nos ensinar a pregar o ano aceitável do Senhor. Ele veio nos ensinar a pregar o evangelho que é boas novas. As boas novas se faz presente em nossos dias de hoje. E ela tem sido pregado essas boas novas. Mas será que nós temos acatado estas boas novas, deixando o sistema do mundo de fora e vivendo a oportunidade desta nova vida a qual o Senhor tem nos concedido? Ou estamos trazendo o sistema do mundo para dentro da igreja? Ou estamos trazendo o sistema do mundo para dentro dos nossos lares? Ou estamos trazendo o sistema do mundo para o local onde nós trabalhamos? Ou estamos levando o sistema do mundo para a escola da qual nós fazemos parte? Como está o lugar em que você está vivendo? Irmãos, eu tenho visto tudo isso e analisado a minha vida. Hoje de verdade, eu não queria estar aqui não. Ontem à noite, conversando lá com o Júnior e tal, aí a gente entrou num desentendimento lá, e ele falou: não, o senhor está errado, não era assim essa conversa, e, enfim, eu percebi que era algo meio espiritual. E aí de noite não passei muito bem, já levantei hoje incomodado, eu falei: Senhor, alguma coisa está acontecendo, eu não queria estar aqui, não queria vir à igreja hoje. Aí começo a receber cobrança por essa tecnologia aqui, já de um lado, esposa, cliente, nem trabalhar hoje, está trabalhando, e as pessoas começaram a tentar fazer com que eu perdesse o foco daquilo que Deus queria fazer na minha vida. E aí eu falei: Senhor, se o Senhor está no controle, então que o Senhor vá adiante de mim, porque o Senhor sabe que de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu sou apenas um canal, e se estes rios de água viva flui no meu interior, então que o Senhor possa jorrar esta água, não só no meu interior, mas na vida daquele também que crê no Senhor, como diz a palavra do Senhor. Hoje muitas pessoas, principalmente estes jovens, eles não sabem o que é uma mina d'água. É que hoje está tendo aí o acampar dentro, né? E alguns jovens estão lá. Mas se perguntasse para estes jovens o que é uma mina d'água, eles iam: não sei. Hoje é tudo asfaltado, né? Antigamente, as pessoas mais antigas andavam por qualquer lugar, tinha um lugar lá minando água, né? E tem lugar que essa água vai minando e vai correndo para os rios e vão criando braços de águas. E é assim que eu penso, quando Jesus diz que rios de águas vivas vão fluir do meu interior, eu creio que estas águas vão fluir, que vão regar a vida do sedento, vai chegar ao faminto, porque eu vou ter bênção de Deus para abençoar estas pessoas. E é o que Deus está falando através da vida do Senhor Jesus, e o que Ele requer de cada um de nós, que nós venhamos ser canal de bênção para as outras pessoas que estão ao nosso derredor.
Porque nós recebemos um presente. Este presente, ele se chama o Espírito de Deus que se move na sua vida. O Espírito de Deus está se movendo agora, neste exato momento na sua vida. E como nós temos administrado? Como está o seu zelo por aquilo que Deus tem te dado? Como está o seu zelo pelos dons, pelas bênçãos? Como está essa administração pela palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Ela está assim ou está assim, um fracasso? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas querem de Deus. Eu quero mais dom, eu quero mais talento, eu quero mais de Ti. Tem até um louvor que nós cantamos: mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Mas será que de fato isso é verdade? Será que nós queremos mais de Deus? Porque querer nós queremos, porque o que eu mais vejo no meio do povo de Deus: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, derrama do Teu poder. Senhor, derrama da Tua unção. Senhor, derrama da Tua glória. Dá-me o dom de cura, dá-me o dom de libertação. Não é o que nós queremos? É ou não é, igreja? Queremos, mas quanto você tem dado de você para Deus? Queremos mais de Deus, mas o quanto nós temos dado de nós para Deus? Porque o Espírito de Deus está em nós. Quanto eu tenho dado de mim para Deus? Mas por que eu não consigo dar de mim para Deus? Porque estou ocupado. Eu quero ser rico, eu quero ser um homem de grandes negócios, eu quero estar focado aqui no Facebook, eu tenho tempo para o Instagram, tenho tempo para o Twitter, e aí vou brincando ali, passando um passatempo, mas não consigo dar mais de mim para Deus. Não é proibido ser rico, irmãos. Mas outro dia, o pastor Marco pregou uma palavra aqui sobre Salomão. E ele falando sobre a vida de Salomão, muitas vezes nós não nos atentamos. Deus falou: Salomão, não ajunte riqueza. E Salomão juntou riqueza. Salomão, não compre muitos cavalos. E ele montou um exército de cavalo. Salomão, não se case com mulheres estranhas. E ele casou com 300, ou teve mais 700 concubinas. Foi um negócio assim, ou foi vice-versa. Mas o fato é que ele teve 1000 mulheres. E aí nós queremos mais e mais, mas não é mais de Deus não, irmãos, porque se fosse mais de Deus, é o inverso. Você tem que dar mais de você para Deus, para que Ele possa te encher cada dia mais e mais, e estes rios transbordar sobre a sua vida. Mateus capítulo 25, é muito interessante esse texto. A partir do versículo 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos anjos, então se assentará no seu trono, e ajuntarão as nações com ele. E aí ele falou que vai separar os bodes das ovelhas, ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E aí este rio de água viva que você tanto desejou, presta bem atenção, porque Jesus, ele chamou a atenção dos ouvintes aqui para a palavra. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Se você crer que esses rios de águas vivas estão fluindo da sua vida, como diz as Escrituras, Jesus, ele falou para um grupo, ele falou assim: tive sede, você me deste de comer. Tive fome, tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Tive nu, me vestiste. Tive preso, foste me visitar. Mas o que estiver à sua esquerda, a partir do versículo 40, ele vai falar: tive fome, você não me deste de comer. Cadê o rio que está jorrando da sua vida? Tive fome, tive sede, estive nu, estive doente, estive necessitado, estive aflito. E os rios que muitas vezes nós almejamos e que a palavra de Deus afirma que vão fluir das nossas vidas, nós não estamos dando destes rios para que as pessoas sejam saciadas. E rios é bênção de Deus, é o Espírito Santo de Deus fluindo em nossas vidas, para que pessoas que necessitam, que através da sua vida elas possam ser curadas, possam ser libertas, possam ser restauradas, porque você foi chamado para ser canal de bênção. E muitas vezes fazemos o quê? Estamos
tampando a mina d'água que deseja jorrar em nossas vidas. Como diz Tessalonicenses, acho que é 5,19, não apagueis o Espírito Santo de Deus que há em você. Não extingais, né? Não tampe, não expulse, né? Aquela fonte de água viva que não para de borbulhar. Você que aceitou o Senhor Jesus, que recebeu este novo nascimento, este Espírito Santo, que não para de jorrar da sua vida. Muitas vezes nós colocamos uma pedra em cima desta fonte, para que ela não jorre mais. E Deus está querendo tirar essa pedra, e nós colocamos, porque não saímos do sistema do mundo. Fomos transformados, mas queremos voltar para o sistema do mundo. Jesus, ele tirou o pecado, a vergonha para fora do campo, para fora da cidade, para fora do arraial, e nós pegamos o pecado, a vergonha, e voltamos com esse vitupério para o lugar santo. Voltamos com este vitupério para dentro de cada um de nós mesmos. É uma vergonha. E o inimigo, ele está o quê? Batendo palma. Olha lá, fulano de tal. Ele não é servo de Deus? Não é serva de Deus? Era para ele estar onde agora? E aí nós estamos envergonhando quem? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Jesus, ele está à destra de Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Mas ele enviou um penhor. Na verdade não, ele teve que ser ascenso aos céus, para que o Papai do céu enviasse o Espírito, que era um penhor, paracleto, outro igual, para que pudesse nos convencer. E eu tenho a plena certeza que o Espírito de Deus, quando você faz algo que desagrada, ele fala, isso daí não é certo. Mas nós queremos satisfazer os nossos desejos, fazemos. Irmãos, esses dias eu fiquei constrangido, porque o amor de Cristo me constrangeu, como diz lá em, acho que é 2 Coríntios 13, 5, ou é 5,13, fala que o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, todos morremos, para que aqueles que vivam por aquele que morreu por nós. Quando eu vejo, irmãos, pessoas paralíticas na rua, eu fico incomodado, e eu tenho pregado sobre estas coisas aqui nesta igreja, porque Deus não mandou pessoas para serem libertas, e não colocou pessoas diante de nós, é porque nós não estamos preparados muitas vezes, e o Espírito Santo começou a me incomodar, de uma tal forma. Eu estava na Faria Lima, lá no centro de Guarulhos, outro dia, acabei de atender um cliente, eu ia mandar uma mensagem para um amigo meu, e eu estava de costas, daqui a pouco chega um homem, segura no meu braço, você pode me ajudar a atravessar a rua? Quando eu olhei, era um homem cego. Coloquei o celular no bolso, atravessei a rua com ele. Olha a falta de atenção. Quando eu estou voltando no meio da avenida, ora por ele. E aí veio o medo. Será mesmo? Será mesmo? Voltei para o outro lado da rua, e o cego ficou do outro lado. Ora por ele. Falei, não vou voltar lá não. Então, muitas vezes nós não vemos o milagre de Deus, não vemos a libertação de Deus, porque não somos ousados, temos medo, não estamos preparados. Mas Deus, Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Falando Ele, operando Ele, quem impedirá? No mesmo dia, numa travessa da Faria Lima, subi uma rua chamada Sarutaia, atendi um outro cliente, e lá estava eu, saí para fora, um homem possuído, endemoniado, parou e começou a falar comigo que eu não entendia nada, e eu comecei a repreender dentro de mim, e eu olhei no fundo dos olhos daquele homem e falei, o que você quer? Ele falou, eu quero um cigarro, babando, boca cheia de arroz. Aí eu falei assim, eu não tenho cigarro, você quer mais alguma coisa? O homem virou as costas e capou o gato, mas eu estava mais preparado ali. Então são sinais que Deus, Ele vem colocando diante de nós, porque
nós fomos chamados para libertar pessoas assim como nós fomos libertados. E Cristo, Ele deseja usar a sua vida, usar a minha vida. Nós somos apenas canal deste rio, porque Apocalipse 22 diz que rios correm da onde? Do trono de Deus, que abastecem outros rios, e esses rios somos nós. Você é um rio do Senhor aqui neste lugar, você é uma fonte de Deus aonde quer que você esteja, é uma fonte de água viva que não cessa de jorrar. Mas será que nós queremos de fato jorrar esta fonte? Deus, Ele não tem negado esta fonte, esta água está jorrando, mas será que nós queremos? Ele não tem negado o seu poder, não tem negado a sua graça, não tem negado a sua misericórdia, mas será que nós queremos? Será que estamos cumprindo os quesitos, ou obedecendo a palavra de Deus, para que este rio jorre de uma tal forma? Vocês, antigamente, tinha muito, aqueles hidrantes de rua. Hoje não tem muito mais, né? Mas tinha mais, não tinha? Era mais prático de se ver nas ruas. Hoje não se vê muito. Acho que como a tecnologia vai avançando, então eles vão mudando alguns sistemas ali. Quando esses hidrantes estouravam, explodiam, era uma torrente de água que jorrava para cima, de um lado para o outro. E aí eu fico imaginando este poder jorrando da minha vida espiritualmente, da sua vida. Como diz em Isaías 44, derramarei uma torrente de água sobre os sedentos, sobre esta terra seca, sobre este povo, e derramarei do meu espírito. É o que está dizendo em Isaías 44, versículo 2. Deus deseja fazer desta forma com cada um de nós. E Deus, Ele sabe quem Ele escolhe. Se Ele escolheu cada um de vocês, é porque Ele sabe que vocês são capazes. Mas, muitas vezes, nós que não estamos cumprindo com o propósito de Deus, não estamos cumprindo com o quesito de Deus. João, capítulo 4, estamos quase chegando ao final. Eu acho muito maravilhoso que Jesus, Ele vai a um determinado lugar, e Ele passa por uma cidade chamada Samaria. E os judeus não passavam por Samaria, porque ali só havia pessoas impuras, assim diziam eles, né? Não se misturavam com os povos. E aí, aqui no versículo 6, Jesus, ele chega com seus discípulos a um poço, que era uma fonte que Jacó havia construído, e era perto da hora sexta. Hora sexta era meio-dia. Imagine o calor que era lá naquele lugar. E aí os discípulos de Jesus vão comprar comida e Jesus fica lá. E aí vem uma mulher, nós já sabemos essa história, uma mulher samaritana tirar água do poço. Então ela chega lá, como que nada quer, Jesus sentado lá, e aí Jesus olha para aquela mulher: me dá de beber. Dá de beber. Imagine Jesus pedindo para você hoje, aqui neste lugar, porque nós somos impuros, estamos num processo, nós não fomos inteiramente santificados, e Jesus pede para você: dá-me de beber, dá-me de beber. E aí a mulher vira para Jesus e fala: como pode você, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse quem te pede de beber, você pediria a mim e eu lhe daria águas vivas. E a mulher falou: mas aonde tem esta água viva? E aí Jesus, com outra pergunta: vai buscar o seu marido. Ela: eu não tenho marido. Disseste bem, Jesus disse para ela, já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Assim somos nós muitas vezes, como esta mulher. Jesus está pedindo algo a nós, como Mateus 25, tive fome,
não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, porque estamos tão atolados dos nossos pecados, achando que estamos servindo a Deus, porque aquela mulher dizia, nossos pais adoraram aqui neste monte, e aí Jesus vira para ela, não é aqui que vocês vão adorar o Senhor, chegará um dia que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus em todos os momentos, irmãos, Ele pode enviar um anjo para pedir algo a você, que vai vir da própria parte dEle, e muitas vezes nós estamos negando a fonte de água que está jorrando das nossas vidas, porque queremos a bênção de Deus, queremos mais de Deus, queremos ser prósperos, queremos ser abençoados, mas nós não dividimos a bênção de Deus com as outras pessoas. Então cuidado, irmãos, cuidado, como você está vivendo. Esta mulher reconheceu de fato Jesus, e ela até mesmo ela falou, eis aí um profeta. E Jesus era profeta, como foi falado. Jesus era profeta, era sacerdote, Jesus era rei, tudo isso. Eu não sei como você tem preservado ou valorizado este presente que o Senhor tem te dado. Eu não sei vocês, quando vocês ganham algo de uma pessoa que vocês amam, que vocês admiram, que vocês gostam, aqui nessa terra, vocês gostam de dividir, dependendo do presente, mas pense aí, algo de grande estima, vocês às vezes não gostam nem que algumas pessoas toquem ou mexam neste presente, não é assim muitas vezes? Comigo às vezes é assim. Então, Deus, Ele nos deu este presente, e nós deixamos com que a nossa carne brinque com o Espírito, porque a Bíblia diz que a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito se opõe contra a carne. Então, a nossa carne, os nossos desejos estão brincando com o Espírito de Deus que se move em nossas vidas, que se move em nossos corações. Aí achamos que estamos preparados, que estamos bem. Quando eu olho para a igreja de Bom Sucesso, eu vejo que é uma igreja que tem muitos dons, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem muitos talentos, mas também olho para a igreja de 1 Coríntios capítulo 3, uma igreja que tinha todos os dons, Infelizmente, aquela igreja estava vivendo o sistema do mundo ainda, uma igreja com todos os dons, vivendo o sistema do mundo, porque o próprio Paulo diz para ela, eu tenho que tratar vocês como meninos ainda, não posso tratar vocês como espirituais, porque aqueles dons não estavam servindo de nada, porque havia intriga entre eles ainda. Então, irmãos, o que adianta nós termos inúmeras coisas e não temos o essencial de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, a paz do Deus Todo-Poderoso que vive e reina em nossos corações, mas queremos agir de uma forma a qual nós pensamos, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conseguir, eu vou lá na casa do Ari, que hoje eu vou pregar para o Ari. Quantas vezes eu falei para mim, eu não vou na casa do Ari, um homem que Deus colocou ao meu lado, que eu aprendi muito, mas eu aprendi algumas coisas com Deus, não só com o Ari, com cada um de vocês. Às vezes, irmãos, é necessário parar para ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é difícil. Já reparou que nós falamos, todo momento nós falamos com Deus, mas quem escolhe a hora de falar conosco é Deus. Para pensar isso aí. Deus escolhe a hora de falar conosco, Inácio. Deus escolhe a hora de falar conosco. E aí quando Ele está falando conosco, nós não estamos andando, estamos brincando, estamos dormindo, não queremos levantar,
estamos intertidos com outras coisas, porque não queremos dar atenção àquele que fala conosco. Então eu falei: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça só quando o Senhor pedir. Vai visitar fulano de tal, eu vou. Vai fazer tal coisa, eu vou. Às vezes eu sou meio rebelde, quero fazer as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Não, hoje eu vou lá pregar para o Inácio. Hoje eu vou lá falar com o pastor Marcelo, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir. Só que eu quero dizer uma coisa a vocês. Willy, um teólogo, não me recordo o sobrenome dele, ele pregava o evangelho, mas ele não tinha o Espírito de Deus ainda. Então, muitas vezes era como uma flecha, né? Ele mirava aqui com um arco, falava: eu vou acertar o Anderson lá na mesa de som hoje, vou alcançar o coração daquele homem. E ele mirava: vou acertar aquele cara. E às vezes, com a força do seu braço, ele até alcançava. Mas quando ele permitiu ser usado pelo presente imerecido que estava na vida dele, o Espírito Santo de Deus, foi muito além do que uma flecha, e não foi com a força do seu braço. O poder do Evangelho era um poder transformador, era um poder que contagiava as pessoas e alcançava, era como um rifle, que apenas tocando o dedo num gatilho, o poder de fogo saía grandiosamente e vidas eram transformadas. E é isto que o Senhor deseja fazer através da minha vida e através da sua vida. Mas muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, colocamos força, colocamos o nosso pensamento, e o Espírito de Deus está falando: não é do seu jeito, é do meu jeito. Examine as palavras, porque nelas tem a fonte da vida eterna. Fale das minhas palavras, não fale do seu jeito, é as minhas palavras, e quem vai convencer, quem vai realizar, é o Espírito que se move através da sua vida. Se você se permitir, se você realmente se colocar à disposição de Deus, assim como muitas vezes nós lemos algo e achamos que este algo serve para fulano de tal, serve para Beltrano, e o Espírito de Deus, ele não age da forma que nós pensamos, ele quer que nós venhamos meditar, e o Espírito de Deus vai fazer com que nós venhamos lembrar aquilo que ele quer falar. Porque é Deus que fala, e é Deus que convence, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que restaura. E este Deus, ele está presente aqui, é o Espírito Santo de Deus. Quando lemos João 17, isso fica muito mais claro para mim. João 17, olha o que diz aqui a palavra. A partir do versículo 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo mal. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vivemos no meio do sistema corrupto ainda, irmãos, mas o que me santifica, o que santifica você é a palavra de Deus, é a oração, é o diálogo com Deus, é isso que vai transformar as nossas vidas. Vamos viver neste mundo até que o Senhor Jesus volte, vamos viver nesta terra até que o Senhor permita, porque um dia quando Ele voltar, este mundo, este sistema corrupto, ele vai se abalar, ele vai se acabar, e nós viveremos uma vida plena, cheia de paz, cheia de alegria, diante do Eterno, o Todo-Poderoso, aonde Ele sujeitou todas as coisas ao seu Filho, até que o seu Filho Jesus Cristo derrote todas as coisas. Ele vai reinar para que um dia, como diz em 1 Coríntios, Ele devolva tudo e todos à mão daquele que Ele sujeitou, para que Ele possa governar sobre tudo. É este Deus que nós estamos servindo, irmãos. Mas parece que esse dia não chega. Mas como está a sua vida diante de Deus? Este é o Deus que eu tenho servido. Eu não consigo vê-lo, mas eu consigo senti-lo, e eu tenho a plena certeza que Ele está batendo a porta do teu coração, que é como se esta pedra que está na sua alma,
dentro de você, é como se a água estivesse querendo jorrar para fora, para que o nome do Deus que você veio servir aqui nesta manhã, glorifique o nome dele através da sua vida. E esta fonte de água viva possa jorrar através da sua vida, para que a pessoa que está ao seu lado, ela venha a ser contagiada, ou você possa contagiar ela, ou ela possa contagiar você, e da mesma forma, juntos possamos exaltar e engrandecer este Deus que vive, este Deus que reina, este Deus que está presente aqui neste lugar. Sábado do Senhor, nos reunimos para falar da grandeza de Deus, aqui neste lugar. Então, não deixe de glorificar o nome de Deus hoje, porque hoje pode ser um ano aceitável que o Senhor preparou para você. Um ano, quando a Bíblia fala de ano, nós não conseguimos medir o ano, né? De Deus. Não conseguimos contar os dias de Deus, mas conseguimos contar os nossos dias. E a forma de Deus agir em nossas vidas, hoje, não vai ser igual amanhã. Hoje não vai ser igual ontem. Então aproveite hoje. Hoje é o dia de você tirar a pedra desta fonte que está jorrando da sua vida, para que você possa jorrar mais, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Vamos louvar este Deus Todo-Poderoso?